Sabe, existe uma narrativa, uma daquelas bem antigas e poderosas, que descreve o fim dos tempos de um jeito impressionante. Hoje, a gente vai mergulhar nesse texto e tentar decifrar uma das suas passagens mais falosas, a abertura dos 7 selos. E a grande pergunta, a que move tudo isso é: o que afinal acontece quando esses 7 selos são quebrados? O que se solta no mundo cada vez que um desses selos se rompe? Bom, tudo começa com um livro todo selado. E o detalhe é que ninguém, nem no céu, nem na terra, é considerado digno de abrir esse livro. Ninguém, exceto uma figura central, o Cordeiro. É ele quem tem o poder de revelar os segredos guardados ali. E é com o primeiro selo que essa sequência toda começa. Olha, a abertura dos primeiros 4 selos não revela um texto não. Ela libera 4 figuras que todo mundo conhece pelo menos de nome. Então, se preparem, porque os 4 cavaleiros estão chegando. E aí o momento chega. O Cordeiro vai lá e abre o primeiro selo. E na mesma hora, uma voz, poderosa como um trovão, dá a ordem: venha. E o que aparece? Um cavalo branco. O cavaleiro dele carrega um arco, recebe uma coroa e sai para conquistar. Essa imagem pura da conquista, daquele poder que avança pelo mundo sem ser parado. E a coisa não para por aí, não. A sequência continua, sem nenhuma pausa. O segundo selo é quebrado. E, de novo, a gente ouve aquele chamado, só que agora com uma urgência maior. Venha. Agora, o cavalo que surge é vermelho, e o cavaleiro dele recebe uma espada enorme com uma missão bem clara: acabar com a paz na Terra, fazer com que as pessoas lutem umas contra as outras. É a guerra, na sua forma mais crua. A gente vê que a progressão aqui é implacável. Mal um cavaleiro surge e o terceiro selo já é aberto. E pela terceira vez, a ordem ecoa, e parece que cada vez com mais peso. Venha! Desta vez, um cavalo preto e quem o monta segura uma balança. Aí uma voz anuncia preços absurdos para comida básica, tipo trigo e cevada. O que isso quer dizer? Fome. Uma crise econômica devastadora. É a escassez chegando com tudo. E então, com a abertura do quarto selo, vem aí o último cavaleiro desse grupo. E olha, ele é de longe o mais temido. É o chamado final para esse quarteto e dá para sentir o terror no ar. Venha! Esse cavalo é pálido, meio sem cor, e o seu cavaleiro tem nome: Morte. E ele não vem sozinho, não. O inferno vem logo atrás. O poder que eles recebem é o mais terrível até agora. Eles podem destruir 1/4 da Terra usando guerra, fome, doenças e até animais selvagens. O ponto-chave aqui é que ele meio que junta os desastres dos outros 3 numa onda final de destruição. Ok, depois de toda essa ação avassaladora dos cavaleiros, a cena muda. Muda completamente. Com o 5º selo, a gente não vê mais destruição na Terra. Em vez disso, a gente ouve um clamor, um grito vindo de um lugar sagrado. São as almas daqueles que foram mortos por causa da sua fé. E elas estão clamando, gritando por justiça. É uma pergunta que vem carregada de dor, sabe? Até quando, Deus poderoso, santo e verdadeiro, até quando vais esperar para nos vingar dos nossos assassinos? Mas a resposta que eles recebem não é de vingança imediata. Pelo contrário, cada uma daquelas almas recebe uma túnica branca, que é um símbolo de pureza, e um pedido para esperar mais um pouco. Esperar até que o número de companheiros que também morreriam pela fé se completasse. É como um momento de pausa, de promessa. Só que essa calmaria dura pouco. A história acelera de novo, agora em direção a um clímax cósmico. Com o 6º selo, não é só a Terra que treme, é o próprio céu que se abre. E o que acontece em seguida é uma sequência de desastres numa escala que a gente nem consegue imaginar. Primeiro, um terremoto gigantesco. Depois, o sol fica preto, a lua fica vermelha como sangue e as estrelas começam a cair do céu. O próprio céu se enrola como se fosse um pergaminho antigo e toda a montanha e toda a ilha sai do lugar. É como se a própria estrutura da realidade estivesse se desfazendo. E a reação a tudo isso é universal. Não importa se é rei, príncipe, general, rico, poderoso, escravo ou livre, todo mundo, sem exceção, corre apavorado. Tentam se esconder em cavernas, no meio das rochas, para fugir da presença divina que se manifesta. E é no meio desse pânico geral que eles gritam a pergunta que fecha essa passagem e que ecoa até hoje. O grande dia da ira deles chegou, e quem é que pode suportar?
Uma pergunta que o texto deixa ali, sabe, suspensa no ar, forçando todo mundo a pensar no que ainda está por vir.